dificuldades. E aí, por conta das dificuldades, essa visita acabou sendo adiada, e aí, talvez como uma das formas, né, do Kalu Rinpoche poder qual a melhor palavra? Poder agraciar, digamos, a Sangha do Brasil, foi pensar em ensinamentos feitos à distância, e aí ele propôs esses ensinamentos de criação e completude para a Sangha internacional. Então, no início, ele nos procurou para fazer a tradução, e depois, aos poucos, ele foi agregando várias outras sanghas também, né? Então, os ensinamentos foram traduzidos em 6 línguas, português, espanhol, italiano, francês, inglês e mandarim. E ele, então, ofereceu para nós esses ensinamentos preciosos, e a gente, então, ao estudar esse texto de criação e completude, né, o que eu vou fazer é sempre referência a esses ensinamentos que o Kalu Rinpoche fez, um primeiro momento, assim, né, uma primeira referência. Então, esses ensinamentos estão todos gravados e estão disponíveis no site do KPG. Se vocês forem olhar lá, a primeira imagem que aparece, Estudos com Kalu Rinpoche. Leia mais, você clica lá, está tudo gravado, tem os ensinamentos dele em inglês e com legenda em português, tem um trabalho lindíssimo de legenda sendo feito, perfeito, e o ensinamento dele com tradução simultânea em português. Então, esses ensinamentos estão disponíveis. Qual é a ideia? A ideia a partir de um convite de pessoas aqui da Sangha também, é um pouco detalhar, aprofundar não diria, quem sou eu para aprofundar, ou quem somos nós para aprofundar no estudo coletivo, porque o que a gente está fazendo aqui é estudar juntos esse texto, gente. Mas a ideia é um pouco detalhar mais isso que o Kalu Rinpoche nos ofereceu. Portanto, nós vamos fazer referência a isso que já foi ensinado pelo Kalu Rinpoche. A minha ideia é sempre trazer alguns pontos que o Kalu Rinpoche mencionou como referência principal para o estudo que a gente vai fazer aqui ao longo dos próximos anos. Então, não tem nada sendo criado aqui, senão simplesmente o detalhamento daquilo que já foi ensinado pelo Kalu Rinpoche como sendo a principal referência aqui. E, além disso, a gente vai usar os comentários do Trango Rinpoche, que estão nesse livro aqui, de Criação e Completude, do Trango Rinpoche. O que tem sido feito, então, né, por meio do trabalho excelente da Clarissa, a gente está traduzindo esse texto aqui. Então, a ideia é, no final dos nossos estudos, a gente conseguir ter esse texto todo traduzido. O texto raiz do Jamgon Kongtrul, o Kedzou, Criação e Completude, já está traduzido, porque enquanto o Kalu Rinpoche estava dando os ensinamentos, nós vínhamos traduzindo esse texto raiz, e ele já está pronto, o texto raiz já está pronto. É um texto que, se for o caso, até se for pertinente, eu posso enviar, e o que a gente tem feito, de certa forma, um pouco isso, o grupo de WhatsApp, o Estudos com Kalu Rinpoche, né, que antes chamava Criação e Completude, pode ser um bom espaço para a gente dar continuidade, porque o que a gente está fazendo naquele grupo é um pouco dar continuidade ao que o Kalu Rinpoche começou. Então, eu posso, se for o caso, disponibilizar novamente o texto raiz para vocês já em português traduzido. Acabando aqui os ensinamentos, eu posso mandar de novo lá no grupo. E a tradução que a gente vem fazendo dos comentários do Trango, já, por exemplo, toda a introdução da Sarah Harding já tá feita. Então, isso, eventualmente, se for o caso, a gente pode disponibilizar, mas ainda a gente vai fazer uma revisão final, então talvez não seja a hora ainda de disponibilizar. Mas o texto raiz a gente disponibiliza, e a tradução do Trango Rinpoche, na medida em que for avançando, talvez a gente disponibilize, ou só no final a gente disponibilize, porque ainda vai ter uma revisão final, mas a gente pode usar, então, um pouco aquele grupo como um espaço para ir dando continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Eu vou disponibilizar lá, então, o texto raiz. Então, a metodologia aqui do nosso estudo,
que não vai ter pressa, que vai ser pausado e daí por diante, é texto raiz do Django Control, com os comentários do Kalu Rinpoche, dados ao longo do ano passado inteiro. Então, a gente tem ali uns 8 ou 10 encontros com o Kalu Rinpoche, vamos sempre se referir aos ensinamentos do Kalu Rinpoche e fazer referência aos ensinamentos do Trango Rinpoche, tá? É assim que a gente vai conduzir, com um cuidado, portanto, de se manter fidedigno, né, aos ensinamentos, né, às palavras dos grandes mestres. Então, seguindo essa lógica do que já vinha sendo feito com a introdução da Sarah Harding, para a gente começar, portanto, a manusear o texto do Django Control, eu ainda vou seguindo essa mesma lógica, como a Sarah Harding trouxe para a gente, no final de junho, uma breve biografia do Django Control, e a gente vai usar aqui como referência os comentários do Kalu Rinpoche e do Trango Rinpoche. Eu vou ler, então, rapidamente uma breve biografia desses dois grandes mestres, tá? Uma breve biografia do Kalu Rinpoche e do Trango Rinpoche. E quando eu estiver, a partir de agora, fazendo essa leitura, vou começar pela curta biografia do Kalu Rinpoche, eu me refiro a Kalu Rinpoche. Não é mais necessário fazer a leitura da biografia do precedente Kalu Rinpoche, porque Kalu Rinpoche é Kalu Rinpoche. E o Kalu Rinpoche que vocês conhecem e que a gente tem o privilégio de entrar em contato é o segundo Kalu Rinpoche, é o atual Kalu Rinpoche. Então eu faço questão de fazer uma leitura e referência à biografia de Kalu Rinpoche. Não é necessário fazer referência a algo que talvez vocês já tenham lido nos livros a respeito do precedente Kalu Rinpoche, mas falemos de quem nos deu esse texto, de quem nós recebemos os ensinamentos, a quem nós temos todo o respeito e devoção, como sendo o detentor da nossa linhagem, o dirigente do nosso centro, e daí por diante. Então, seguindo essa linha, a gente leu a biografia do Django Control, que é o autor do texto raiz. Os comentários, a gente vai seguir Kalu Rinpoche e Trango Rinpoche. O Kalu Rinpoche nasceu, segundo essa curta biografia que está na página do champakagyo.org, que é o site oficial do Kalu Rinpoche, né? Tem uma breve biografia dele lá. O link é champakagyo.org, e aí se você colocar lá uma breve biografia, vai aparecer esse texto que está contido lá. Então diz o seguinte: em setembro de 90, a encarnação de Kalu Rinpoche nasceu em Darjeeling, na Índia. Seu pai, Lama Gyaltsen, sobrinho de Kalu Rinpoche, havia sido secretário, né, do Kalu Rinpoche desde a sua juventude. Taisito Rinpoche reconheceu oficialmente a encarnação, né, em tibetano se faz referência como Yangtze Kalu Rinpoche, né, que quer dizer, Yangtze quer dizer nova existência. Então, Taisito reconheceu oficialmente a encarnação de Yangtze Kalu Rinpoche em 25 de março de 92, explicando que ele havia recebido sinais do precedente Kalu Rinpoche. Quem faz esse reconhecimento, portanto, é o Taisito Rinpoche. O Dalai Lama oficialmente confirmou o reconhecimento do Kalu Rinpoche, ele, inclusive faz uma visita ao monastério de Sonada, e nessa oportunidade ele também inaugura o templo de Amitabha, que está lá em Sonada até hoje, e ele, de certa forma, também corta o cabelo do Kalu Rinpoche, entroniza o Kalu Rinpoche, assim como o Chatral Rinpoche e também sua santidade Sakya Trinzin, né? Então, o Kalu Rinpoche é reconhecido por os principais mestres das 4 grandes linhagens, né? Em 28 de fevereiro de 93, ele foi conduzido, então, né, assim, entronizado ao monastério de Sonada, né, o Sandrup Darje Cholin, numa cerimônia conduzida pelo Taisito Rinpoche e pelo Gyaltsap Rinpoche. Durante essa cerimônia de corte de cabelo, né, ele recebeu o nome de
Gendu Tempengyaltsen, bandeira da vitória dos ensinamentos profundos. A partir desse momento, então, ele passa a ser reconhecido como o segundo Kalu Rinpoche. O seu pai, o pai do Kalu Rinpoche, morreu em 99, e ele pediu... E aí, então, o Kalu Rinpoche pediu para passar a morar no monastério do Bokar Rinpoche, de forma a receber as suas instruções e as suas orientações, né, diretamente do próprio Bokar Rinpoche. Então, ele foi morar em Mirik, o Kalu Rinpoche. Em 2004, o Kalu Rinpoche começou o retiro tradicional de 3 anos, 3 meses, 3 dias. No caso do Rinpoche, ele ficou mais do que 3 anos, 3 meses, porque ele fez, se não me engano, ele dedicou mais uns 6 meses para a prática de Kala Chakra, no retiro de 3 anos. Então, ele ficou 3 anos e 9 meses, uma coisa assim. Em 2009, e ele completou o retiro em 2008. Em 2009, ele recebeu do Taisito Rinpoche todas as transmissões da linhagem Champa. Nessa ocasião, a Sangha do Brasil estava lá presente, né, com o Lama Trilher, depois o Lama Sonan, todos as pessoas que fizeram o retiro, outras pessoas da Sangha estavam lá nesse momento em que o Taisito Rinpoche devolveu, né, fez a transmissão da linhagem Champa para o Kalu Rinpoche, e nessa ocasião ele assumiu o compromisso de transmitir 108 vezes as iniciações do ciclo da linhagem Champa Kagyu, da qual, a partir de agora, ele é o detentor, o Kalu Rinpoche. Em 2010, Kalu Rinpoche viajou para o Ocidente e tomou e assumiu a responsabilidade pelos centros de retiro criados pelo precedente Kalu Rinpoche ao redor do mundo. Em 2014, ele retornou a Borgonha, no centro de meditação Pauden Champa Labolé, onde o próprio Lama Trinley passou a ser o abade desse monastério da Borgonha, enquanto a gente estava fazendo o retiro de 3 anos. Durante um período do retiro de 3 anos, o Lama Trinley nos deixou e foi para Labolé assumir como abade do monastério de Labolé a pedido do Kalu Rinpoche. E o Lama Trinley falou, eu fico um tempo, mas eu não vou abandonar os retirantes do Brasil, eu tenho que voltar porque eu sou mestre de retiro do retiro que está acontecendo no Brasil, e assim foi feito. Ele ficou lá um tempo, voltou. O Kalu Rinpoche, em 2014, então ele retorna ao Pauden Champa Labolé para começar os ciclos do tradicional Champa Monlan, que havia iniciado pelo precedente Kalu Rinpoche, né? O Kalu Rinpoche, ele iniciou o Kagyu Monlan, que hoje é conduzido pelo Karmapa, né? Durante anos estava acontecendo lá em Bodh Gaya, agora o Karmapa não está na Índia, mas o Kagyu Monlan continua acontecendo, e o Champa Monlan também. Isso foram iniciativas do precedente Kalu Rinpoche. Em 2014, o Kalu Rinpoche retomou a condução do Champa Monlan desde 2014, então. E ele também fez isso em 2019 nos Estados Unidos. Ele também fez um Champa Monlan lá nos Estados Unidos em 2019. Ele também, o Kalu Rinpoche, ele tem conduzido os retiros de 3 anos lá na Borgonha, lá em Labolé. Então já houve um primeiro retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias para mulheres, cujo principal dirigente, né, uma pessoa que dirigiu, foi o próprio Kalu Rinpoche. Tem notícia de que vai começar já um segundo retiro só para mulheres, porque é isso, né, gente? A linhagem Champa Kagyu tem 2 mulheres, 2 dakinis como detentoras da linhagem, Niguma e Sukhasidi. Portanto, né, se tem uma linhagem onde as mulheres têm força, é a linhagem Champa Kagyu, aqui só um parênteses, mas enfim. Então, o segundo retiro tem sido conduzido, o segundo retiro deve começar em Labolé nos próximos meses. E aí diz aqui, né, a curta biografia que está lá no site do Champa Kagyu, o site oficial do Kalu Rinpoche.
o Kalu Rinpoche tem conduzido o retiro de 3 anos, o primeiro na Borgonha, né, lá em Labolé, depois da renovação do centro de retiro, e também o Kalu Rinpoche como principal orientador no retiro no Brasil, onde retiros de 3 anos aconteceram pela primeira vez. Está lá no site oficial do Pauden Champa, do Champa Kagyu, porque, de fato, o retiro de 3 anos que nós fizemos no Brasil foi todo orientado pelo Kalu Rinpoche. Em 2009, todos os retirantes foram até Sonada receber as iniciações do Kalu Rinpoche, e o Lama Trilé pediu diretamente para o Kalu Rinpoche qual seria o programa do retiro de 3 anos. Então, todo o programa de retiro de 3 anos foi definido pelo Kalu Rinpoche. Então, é assim que está lá no site do Kalu Rinpoche. E aí continua. Kalu Rinpoche dá a cada ano iniciações e ensinamentos ao redor do mundo. Na Europa, especialmente na Borgonha, na América do Norte e do Sul, particularmente no Brasil, e na Ásia. Rinpoche dá todo ano ensinamentos e iniciações na Tailândia, tá? Então, essa é a curta biografia do Kalu Rinpoche, o mestre em relação ao qual a gente vai fazer mais referências aqui para estudar o texto do Jamgon Kongtrul. A curta biografia do Trango Rinpoche, para quem não conhece, o Trango Rinpoche, digamos, talvez a figura mais eminente, viva hoje, da linhagem Karma Kagyu, né? Talvez os 3 principais Khenpos, né? Khenpo Tsutrin Gyatso, o Khenpo Karta Rinpoche, que faleceu há uns 2 anos atrás, né? E o Khenpo Trango Rinpoche, Khenchen Trango Rinpoche, né? A referência que se faz, grande Khenpo, Khenchen. Chen é grande, Ken é de Khenpo, né? O Khenpo digamos, é um pós-doc para nós, assim, é um scholar, assim, né? É um doutor, assim, no estudo filosófico, escolástico, enfim, dos ensinamentos. O Trango Rinpoche, digamos, hoje talvez ele está com praticamente 89, 90 anos, vivo, é o principal Khenpo e ancião, digamos, da linhagem Karma Kagyu. É ele que escreveu os comentários que estão nesse livro aqui. Trango Rinpoche nasceu dia 27 de novembro de 33, no Kan, né, na região do Kan, no Tibete. Ele é reconhecido como mestre do Mahamudra, assim como um grande scholar, né, um grande estudioso, né, dos vastos ensinamentos do Dharma. A presente encarnação, que é a 9ª encarnação do Trango Rinpoche, foi reconhecida na idade de 4 anos, em 1937, pelo 16º Karmapa e também pelo precedente Taisito Rinpoche, que profetizou o nome dos seus pais e o local do seu nascimento, né? Com 16, dos 7 aos 16 anos, ele estudou gramática, poesia, astrologia, memorizou textos rituais e completou 2 retiros preliminares. Com 16 anos, seguindo a orientação do Khenpo Lodro Rapsel, ele iniciou o estudo dos 3 veículos do budismo enquanto ele estava em retiro. Aos 23 anos, ele foi ordenado monge pelo precedente Karmapa, juntamente com Chogyan Trungpa Rinpoche. Eles receberam juntos a ordenação monástica no Surman Garwan e também o Surman Garwan Rinpoche. Surman é o monastério do Trungpa Rinpoche, né? Então ele recebeu a ordenação junto com o Trungpa e com o Surman Garwan Rinpoche. Ele foi introduzido à natureza absoluta da mente pelo Khenpo Gangchar Wangpo. E na idade de 27 anos, ele chegou à Índia
e seguindo as orientações do Karmapa, ele seguiu para Rumtek, no Sikkim. Com a idade de 33 anos, ele fez o exame, né, para se tornar um geshe, que é o correspondente ao grau de Khenpo, né, mas é a referência ao título Gelupa. Então, ele passou por esse exame, uma prova, né, a respeito dos seus conhecimentos do Sutra e do Tantra, e da tradição Kagyu, na presença de 1.500 monges de diferentes linhagens, né, em Bhaksha, na Índia, e recebeu o título de Geshe Rabjan. Depois ele retornou para Rumtek e aí recebeu o título de Khenpo. Então, primeiro ele recebe, né, essa titulação por um exame do qual participaram mestres de todas as linhagens do budismo, né, Gelupa, Sakya, Nyingma, e depois, quando ele volta, ele recebe o título de Geshe, e também depois, quando ele volta para Rumtek, o título de Khenpo. Então, desde então, ele foi escolhido, o Trango Rinpoche, para ser o tutor dos principais regentes da linhagem Karmakag. Então, o Trango Rinpoche foi o tutor do atual Taisito Rinpoche, do precedente Jamgon Kongtrul Rinpoche e do Gyaltsap Rinpoche, os 3 grandes regentes da linhagem Karmakag. E juntamente com Khenpo Tsutring Gyamtso, ele serviu como o Dean, né, o dirigente máximo do Instituto Nalanda de Estudos Budistas Superiores em Rumtek. Lá tem um Shedra, né? E o Trango Rinpoche com o Tsutring Gyamtso são os 2 principais regentes ali do Shedra Nalanda, lá em Rumtek. Trango Rinpoche dedicou muitos anos da sua vida ensinando milhares de pessoas que tiveram seus cuidados. Mais ou menos 500 anos atrás, quando o 7º Karmapa visitou a região de Trango, no Tibete, e estabeleceu, né, o Trango Rinpoche, que na época o nome dele era Shirab Gyaltsen, como sendo o primeiro Trango Rinpoche. Quando o 7º Karmapa esteve lá, portanto, há 500 anos atrás, ele reconheceu, né, essa emanação Trango Rinpoche, que agora já está na 9ª encarnação, como sendo a emanação de Shubu Palgisenge, que era um dos 25 siddhas principais discípulos do Guru Rinpoche, do Guru Padmasambhava. Então, e esse é um grupo muito seleto, né? Os 25 siddhas, alunos do Padmasambhava, que receberam, portanto, os principais discípulos do Padmasambhava, que receberam ensinamentos no século IX e daí por diante, deram, né, assim, a partir daí emanaram várias emanações extremamente preciosas. O Trango Rinpoche é considerado, né, foi reconhecido como sendo um desses 25 siddhas alunos do Guru Rinpoche, do Guru Padmasambhava. Trango Rinpoche viajou extensivamente e deu ensinamentos e iniciações para estudantes nos centros nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá e na Ásia. No Nepal, ele estabeleceu o centro de retiro 4 fundações, o centro de retiro Shekar e o Kacholin centro de retiro. Ele também construiu seu próprio Shedra e uma escola para educar monges, monges, freiras e pessoas e não ordenados, né? Em 2000, o 17º Karmapa, Urgente Ledode, deixou o monastério de Tsurpur, né, no Tibete, e foi morar na Índia, como a maioria de vocês sabe. E o Trango Rinpoche foi apontado como sendo o tutor pessoal do Karmapa, do 17º Karmapa. Então, o tutor
quando o Karmapa escapa do Tibete e vai para a Índia em 2000, Taisito Rinpoche, Gyaltsapa Rinpoche, os principais regentes, escolhem o Trango Rinpoche para ser o tutor pessoal do atual Karmapa. Então vejam que o Trango Rinpoche foi o tutor do atual Taisito Rinpoche, do atual Gyaltsapa Rinpoche, do precedente de Yangon Kontru, por orientação do precedente Karmapa, e aí, agora com a nova emanação do Karmapa, né, desde 2000, ele também é escolhido como sendo o tutor pessoal do atual Karmapa. Portanto, ele sem sombra de dúvida, assim, o mestre, o ancião, digamos, mais respeitado na linhagem Karma Kagyu, ainda vivo, né? E a gente tem um privilégio enorme, portanto, de poder fazer a leitura, estudar os comentários de um mestre dessa magnitude, tá bom? Então, eu não poderia deixar de, antes da gente começar a estudar esse texto do Yangon Kontru, seguir essa metodologia e trazer a referência dos mestres que a gente vai estudar aqui ao longo dos próximos anos. A Sarah Harding trouxe a biografia do Yangon Kontru e hoje eu trouxe a biografia do Kalu Rinpoche e do Trango Rinpoche para vocês se sentirem, digamos, seguros de que o material que a gente vai manusear é de grandes mestres e, portanto, o rigor, né, a essência dos ensinamentos vai ser preservado ao longo dos meses e meses que a gente vai estudar aqui os textos, tá bom? Então, antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente pode seguir? Fiquem à vontade. Tudo tranquilo? Então, tá bom. Então, gente, sem mais delongas, e finalmente, depois de meses de introdução, a gente vai abrir, então, o texto do Yangon Kontru, Criação e Completude, para começar, então, essa leitura em detalhe, esse estudo em detalhe. O texto, então, o nome em tibetano do texto é Lamshuki Gangsak Le Dampopala Pempei Kiedzoki Nedushuso, né? Então, a tradução é os pontos essenciais da criação e completude que vão beneficiar o praticante iniciante que entra no caminho. Essa é a tradução. Mas a gente sempre vai fazer referência a esse texto como sendo o Kiedzo. Kiedzo, porque Kie é criação, Dzo é completude. A gente vai ver ao longo do texto, e só fazendo uma pequena referência aqui, às vezes você vê a tradução, e a gente até já usou mesmo a tradução desse texto como sendo criação e conclusão. Kie como sendo criação, Dzo como sendo conclusão, né? Por que que eu fiz questão de substituir a tradução de Dzo de conclusão para completude? Bom, veja, isso aqui vai ser a essência do que a gente vai estudar ao longo dos próximos meses. Mas só para trazer uma referência aqui, né, ao título, né, criação e completude, que a gente chama aqui, quando você vai pegar no tibetano, Dzo, a tradução de Dzo, assim como quando ela é usada para explicar a linhagem, ou para nomear a linhagem Nyingma, a linhagem do Dzogchen, né? O Dzog aqui é o mesmo, né? Dzogchen é a grande, digamos, a grande perfeição, ou a grande completude, né? Você às vezes vê referência a Mahamudra e Mahaati, né? A linhagem do Mahamudra e a linhagem do Mahaati. A linhagem do Mahaati é a linhagem do Dzogchen, né? Então, se Mahamudra, Maha
é grande, mudra é símbolo, né? A linhagem do Dzogchen é a grande perfeição, ou a grande completude. Isso dá um pouco... é a síntese da essência da natureza da mente, né? Se essa expressão Dzog é a mesma, nomear o título como sendo criação e conclusão, talvez possa trazer algum nível de confusão na compreensão de quem for estudar o texto, de que ao falar em criação e completude, a gente esteja se referindo só à prática das divindades. E aí eu imagino a fase de criação, onde eu começo o processo de visualização da divindade, e daí por diante, e no momento em que eu dissolvo a visualização, eu entraria nessa fase de conclusão. Alguns vão poder dizer criação e dissolução, criação e conclusão, e daí por diante. Mas essa ideia, que de certa forma não está errada, está muito vinculada à noção da prática da divindade. E vocês vão ver que esse texto aqui, claro, faz uma enorme referência à prática da divindade, a prática da visualização da divindade, Tiresi e tal, e daí por diante, mas vai muito além disso. Portanto, a ideia de escolher, para traduzir Dzog como sendo completude, e aqui em inglês está creation e completion, né? Não está creation e conclusion, por exemplo, é porque a etapa ou a prática da completude, da conclusão, ela traz em si, por exemplo, a possibilidade de realização por meio da prática da divindade, mas não está só circunscrita a ela. Portanto, só imaginar isso como sendo etapas da prática da divindade, né? Criação e conclusão, etapas da prática de Cherengsi, da prática de Tara, seria talvez diminuir um pouco a compreensão, né? O escopo do sentido desse texto, que é muito maior. A gente vai ver que a prática de criação vai muito além da visualização só da divindade. O próprio Kalu Rinpoche, e aqui já fazendo uma referência ao primeiro dia dos ensinamentos que ele deu para a gente, ele vai dizer, olha, quando a gente fala em criação se refere, por exemplo, à recitação de mantra, à prosternação, à circunambulação, e a criação pressupõe uma lógica de dualidade. Uma prática de devoção a um símbolo budista, a um mestre, daí por diante. Toda vez que eu estiver me relacionando com a prática da criação, eu tenho um pressuposto, ainda que seja um meio hábil, hein, gente? Ainda que seja deliberadamente assim, como um meio hábil para progredir na prática, tem um pressuposto de dualidade. E na prática, na prática digamos, de completude, a ideia é dissolver ou transcender essa lógica de dualidade. Não há mais que se falar em dualidade, né? Então, vale aqui essa primeira referência ao porquê, ao traduzir esse texto, Kedzo, a gente usa a ideia de completude e não de conclusão. Mas isso é só uma primeira introdução aqui, completamente básica, para vocês entenderem o porquê que a gente escolheu só esse título para o texto, ou digamos, essa forma de traduzir esse título do texto que a gente vai estudar, portanto, criação e completude. Tá bom? Uma coisa, e aqui, essa lição de casa, gente, eu já vou fazer, tá? A minha ideia é sempre visitar os ensinamentos do Kalu Rinpoche antes da gente se reunir para estudar aqui o texto, assim como os comentários do Trango Rinpoche, para trazer isso aqui para vocês, de certa forma, já mastigar. Então, as referências que eu vou fazer, a gente não vai precisar, quem quiser está mais que convidado, e seria ótimo, escutar de novo os ensinamentos do Kalu Rinpoche, mas não que isso seja
uma condição sem a qual não é possível acompanhar os ensinamentos, porque como eu vou visitar esses ensinamentos antes, eu vou trazer essas referências aqui para vocês já, e isso torna mais fácil a dinâmica do nosso estudo. Mas, claro, fica aqui de novo o convite para... porque para mim é maravilhoso voltar lá e escutar de novo os ensinamentos do Kalu Rinpoche. Até porque, gente, como tradutor do Rinpoche, assim, a concentração está tão voltada, né, para trazer né, assim, a fala do Rinpoche em português com a maior precisão, que é difícil captar todo o sentido profundo do ensinamento naquela ocasião, porque eu estou preocupado em traduzir. Então, voltar a escutar os ensinamentos do Kalu Rinpoche é extremamente precioso, porque eu volto e eu vejo muita coisa que, na hora que eu estava traduzindo, eu talvez não alcancei a profundidade do que ele estava dizendo, porque eu estava preocupado em dizer corretamente. Essa, portanto, gente, já fazendo uma referência aos ensinamentos do Kalu Rinpoche, o primeiro ensinamento que ele deu, do primeiro dia, ele vai dizer que essa é uma das razões pelas quais ele escolheu o texto Criação e Completude. Essa o quê? Ao que eu estou me referindo aqui? Ele diz o seguinte, o Kalu Rinpoche, ele falou, olha, eu escolhi esse texto para dar para vocês de ensinamento, ele diz, porque esse texto é um ensinamento universal. Tanto o texto Kedzo, de Criação e Completude, é um texto que pode ser estudado por qualquer uma das linhagens, por qualquer praticante do budismo e daí por diante. Ele não é um texto só compreensível e alinhado aos ensinamentos da linhagem Karma Kagyu ou Champa Kagyu, porque lembre-se, o Jamgon Kongtrul foi um detentor das duas linhagens, Karma Kagyu e Champa Kagyu, né? O Jamgon Kongtrul, o Kalu Rinpoche, o precedente Kalu Rinpoche, é tido, como a gente já falou da última vez que a gente se encontrou, como sendo uma das emanações do Jamgon Kongtrul, a emanação da atividade. Então, o Kalu Rinpoche foi dizer exatamente isso, ele foi dizer que, ele escolheu esse texto porque esse é um texto que vem sendo transmitido de mestre para discípulo. Desde o primeiro Jamgon Kongtrul, então, vocês vão ver aqui no texto que o Jamgon Kongtrul faz referência ao nono Taisito Rinpoche. Então, o nono Taisito Rinpoche, né, faz referência ao Jamgon Kongtrul para dar esses ensinamentos. Então, ele, ao escrever o texto Criação e Completude, demonstra sua devoção ao nono Taisito Rinpoche. Então, o nono Taisito Rinpoche, mestre do Jamgon Kongtrul, que escreve esse texto, que depois, né, em 1899, ele morre. Uma das suas emanações é o Jamgon Kongtrul, é o Kalu Rinpoche. Uma das 5 emanações é o próprio Kalu Rinpoche. Então, Taisito Rinpoche, transmite esse texto para o precedente Kalu Rinpoche, que, por sua vez, transmite esse texto para o 11º Taisito Rinpoche, portanto, o atual Taisito Rinpoche, que, por sua vez, é o mestre do atual Kalu Rinpoche, e que transmitiu toda a linhagem Champa Kagyu, como a gente leu aqui em 2008, para o atual Kalu Rinpoche. Portanto, vejam, é um texto cuja linhagem desse texto, digamos, está incorrompida, se mantém desde a sua edição, né? desde a sua elaboração pelo primeiro Jamgon Kongtrul. Então, o Kalu Rinpoche, nos ensinamentos que ele deu, ele faz referência a isso. Ele fala, eu escolhi esse texto porque ele é um texto universal, e aí, né, o que eu estava dizendo para vocês, né, quando eu vejo os ensinamentos do Kalu Rinpoche, eu vejo um outro ensinamento. Toda vez que eu vejo, eu percebo um ensinamento que eu não tinha percebido antes. O Kalu Rinpoche vai dizer a mesma coisa em relação a esse texto. Ele falou, eu escolhi esse texto porque quando você lê esse texto, cada vez que você lê esse texto, você recebe um ensinamento diferente. E guardem isso que eu estou dizendo para vocês, porque mais adiante eu vou fazer referência a isso, quando o Kalu Rinpoche estiver falando de instruções do guru, né? E essa instrução do guru tem uma palavra em tibetano que é dangak,
ele vai dizer justamente isso, que essa instrução, às vezes, não é dada só pessoalmente, mestre-aluno. Às vezes, lendo um texto, essa ficha pode cair. É como se aquele autor do texto, aquele mestre, estivesse te dando a instrução direta naquele momento. Isso pode acontecer também. De certa forma, o Kalu Rinpoche está fazendo referência a isso. Ele vai dizer, olha, é um texto que, toda vez que você lê, você vai enxergar uma outra coisa que você não tinha percebido antes. Dada a magnitude e a profundidade desse texto. Portanto, um texto extremamente especial, e foi por essa razão que o Kalu Rinpoche escolheu dar esse texto para nós, né? E aí ele faz referência a isso, ele vai dizer, como eu já expliquei para vocês, que por criação aqui se entende não só a visualização da divindade, mas toda vez que a gente recita o mantra, que a gente faz uma prosternação, uma circunambulação, todas essas práticas, quando a gente está fazendo prática de atenção concentrada, né, prática de Shiné, por exemplo, tudo isso são formas de prática de criação, digamos assim. Por quê? Porque isso pressupõe alguma lógica de dualidade, né? Quando eu estou fazendo a prática de Shiné, de Shamatha, o pressuposto de dualidade é que há um sujeito e um objeto, né? Então, um eu que mantém a concentração, a plena atenção focada sobre um objeto visual, por exemplo, sobre a respiração e daí por diante. Então, vejam, sutilmente, na prática de Shiné, há um pressuposto que depois se transcende de dualidade, e, portanto, todas essas práticas podem ser incluídas no conceito de criação, o Kalu Rinpoche explicou, né? E a completude, a prática da completude, digamos, é um meio pelo qual eu crio condições para reconhecer a natureza da mente. Como eu faço para criar condições para que aquilo que já seja reconhecido. Kalu Rinpoche trouxe isso nos ensinamentos que ele deu para a gente. E aí, como eu comentei com vocês, ele faz essa referência de mestre e guru e daí por diante. Então, começando aqui a leitura do texto do Jamgon Kongtrul, o primeiro verso diz o seguinte: prosterno-me a Pema Ninje Wampo, inseparável do Vajra nascido do lago, do Vajra nascido do lótus, né? Que manifesta a absorção infalível da felicidade e vacuidade, estável e permanente, emanando e se dissolvendo numa centena de formas. Então, aqui, o Jamgon Kongtrul está se prosternando, está fazendo referência a Pema Ninje Wampo, que é o nono Taisito Rinpoche. Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês, Jamgon Kongtrul fazendo referência ao nono Taisito Rinpoche. Ele escreve esse texto é transmitido para o 10º Taisito Rinpoche, né? E depois, né? Taisito Rinpoche transmite esse texto para o precedente de Jamgon Kongtrul e para o Kalu Rinpoche, que também era uma emanação do Jamgon Kongtrul, que depois transmite de volta esse ensinamento para o 11º Taisito Rinpoche, portanto, o atual Taisito Rinpoche, que transmite novamente esse texto para o atual Kalu Rinpoche. Então, o Kalu Rinpoche fez referência a isso. É um texto onde a linhagem dele está absolutamente preservada e é recente, e daí por diante, e ele fez referência a isso. Portanto, ele diz o seguinte, o texto: prosterno-me a Pema Ninje Wampo, que é o nono Taisito Rinpoche, inseparável do Vajra nascido do lótus. Aqui ele está fazendo referência a Guru Padmasambhava. Então ele está dizendo que o nono Taisito Rinpoche é inseparável do Guru Rinpoche, do Padmasambhava. Por quê? Porque alguns textos enfim, há referências, sim, de que o Taisito Rinpoche é uma emanação do Guru Rinpoche, de Padmasambhava. Importante, então, vocês entenderem o que esse ao que está se fazendo referência aqui. Jamgon Kongtrul abre
o texto fazendo referência ao Taisito Rinpoche e dizendo, ele que é inseparável de Padmasambhava, ou seja, uma emanação de Padmasambhava, que manifesta a absorção infalível da felicidade e vacuidade estável e permanente. Aqui ele está fazendo, de certa forma, uma referência à natureza da mente. Portanto, digamos, Guru Rinpoche, Sito Rinpoche, é uma emanação da natureza pura da mente, que emana e se dissolve numa centena de formas. Ou seja, Guru Rinpoche pode ter várias emanações. Assim como Tara branca, Tara verde, Cherezi podem ter várias emanações. A natureza da mente pura, o Dharmakaya, digamos, ele pode se expressar de várias formas. Um Nirmanakaya, como o Buda Shakyamuni, é uma manifestação pura em relação à qual a gente pode ter o contato visual da mente desperta, da mente de Buda. Um Sambhogakaya, da mesma forma. Niguma, Sukhasidi, forma de uma Dakini, é a expressão da mente desperta pura, numa forma. Forma essa que só pode ser percebida por praticantes que já estão muito avançados no caminho. Mas o que ele está fazendo referência aqui nessa primeira estrofe, portanto, é isso. É uma referência a Taisito Rinpoche, como sendo uma emanação de Guru Rinpoche, que, por sua vez, é a natureza plenamente desperta, que pode ganhar emanações e expressões de várias formas, né? Com uma dimensão dinâmica, eu falei, emanando e se dissolvendo numa centena de formas. É assim que ele inicia o texto. E aí ele vai dizer o seguinte, o segundo verso: nesses tempos difíceis, uma pessoa comum e estúpida como eu se torna exausta ao tentar explicar o significado vasto e profundo. Ainda assim, meu amigo Vajra me implorou e talvez possa ajudar alguns tolos como eu. Então eu confio nas bênçãos do glorioso Guru e falo livremente, sem reservas. Então, o que o Jamgon Kongtrul está dizendo aqui, isso isso é algo que vocês vão ver em muitos textos budistas, né? Um grande mestre, ele não tem nenhuma vaidade, e ele, de certa forma, não confere um ensinamento se ele não perceber que aquilo pode ter algum tipo de utilidade daí por diante, a partir da demanda de um aluno, da sanga e daí por diante. Então, é preciso que haja uma razão pela qual o mestre vai dar um ensinamento. Ele não vai fazer isso só para mostrar a erudição dele. Pelo contrário, vocês vão ver nos textos que eles sempre fazem uma referência de humildade, dizer, olha, eu sou um idiota, eu sou aqui. Ele fala, um estúpido e uma pessoa comum como eu, né? Eles sempre vão se colocar numa condição completamente miserável e daí por diante, eu não tenho nada para dizer, mas, bom, alguém me pediu para eu dar um ensinamento, ou o professor me pediu para que eu ensinasse isso, tal. Então, confiando na bênção do meu guru, eu vou transmitir esse ensinamento. E é isso que ele faz aqui no início do texto dele. Tá? Então, isso é sempre uma referência que vocês vão ver nesse texto, dizendo, olha, um grande mestre, eu não tenho muito o que dizer, eu não tenho realização nenhuma, eu sou um praticante iniciante, mas tendo em vista o pedido de um aluno, tendo em vista a solicitação do mestre, confiando nas bênçãos do guru e tal, que essas palavras possam ser de benefício para alguém, e aí ele dá um ensinamento. Tá? É isso que ele fala aqui, então, no verso 2 do Jamgon Kongtrul. E aí, a partir do verso 3, que a gente vai começar a estudar um pouco hoje, ele começa, então, os ensinamentos propriamente ditos. Vocês vão ver que na estrutura do Trangul Rinpoche, quando ele vai estruturar os comentários dele
Ele começa a partir do verso 3 e vai até o verso 11, ensinando os 8 pontos essenciais para a abordagem do caminho. Então, quando a gente for pegar os comentários do Trango Rinpoche, ele é muito metodológico, né? Um comentário de um Khenpo e daí por diante. Ele pega da instância 3, né? Do verso 3 ao 11º, e ele coloca ali como sendo, na verdade, a maneira como ele é escrito o texto, né? Segue uma ordem e daí por diante, uma cadência, uma cadeia, mas da maneira de estruturar os comentários do Trango Rinpoche, ele vai apresentar os 8 pontos essenciais para a abordagem do caminho. Então, quando a gente estiver olhando para o texto, eu vou percorrer com vocês, quando a gente for passando os versos, quais são cada um desses 8 pontos essenciais, tá bom? O Kalu Rinpoche faz isso de uma maneira um pouco mais mais didática e sem muita divisão do texto, como faz o Trango Rinpoche. Então, ele vai apresentar de uma maneira mais solta o texto. Mas ambos, e aí eu queria, talvez, antes da gente entrar aqui no verso 3, ambos fazem referência à motivação. Então, veja assim, né? Talvez aqui como uma referência ao verso 2, quando a gente vai pegar o texto do Trango Rinpoche, quando a gente escuta os ensinamentos do Kalu Rinpoche, você vê que eles começam, antes de falar já do conteúdo do verso 3, que vai falar sobre preciosa existência humana, que vai falar sobre impermanência, que vai falar sobre karma, e daí por diante. Antes mesmo até de entrar nos outros pontos essenciais da abordagem do Trango Rinpoche, que vai falar em renúncia, compaixão, enfim, uma série de pontos. Antes de entrar nisso tudo, talvez fazendo referência ao verso 2, no qual o Django Contru fala que, enfim, para que esse texto possa beneficiar, né, os outros seres e daí por diante, eu vou escrevê-lo, eu vou compô-lo, fazendo, portanto, referência a esse verso 2, é que eu imagino que tanto o Trango Rinpoche quanto o Kalu Rinpoche falam sobre motivação. Eles começam os comentários falando sobre a motivação. O Trango Rinpoche dizendo o seguinte, olha, quando você começa no caminho do Dharma, é compreensível que isso esteja relacionado a uma curiosidade, a uma vontade de resposta e, eventualmente, a uma tentativa de aplacar ou de endereçar a experiências de sofrimento, de dúvida, de dor e daí por diante. Portanto, ele diria, não é que isso seria uma motivação impura, quando eu entro no Dharma pensando em benefício próprio. Até porque, gente, a nossa experiência de realidade mais próxima, ou, digamos, a experiência de realidade mais próxima que conhecemos é a nossa própria. Por isso que há espaço também para se falar em autocompaixão, por exemplo. Né? Porque se existe uma mente que experimenta a realidade, essa experiência, digamos, mais próxima, ou mais tangível, ou com a qual eu me relaciono mais, é essa experimentada ou conhecida por esse suposto eu que depois a ideia é transcendê-lo essa lógica de dualidade. Mas é assim que eu me relaciono com essa realidade, a partir dessa experiência ilusória de um eu. Portanto, é natural que a motivação para se praticar esteja no início relacionada com esse eu. Isso não é impuro, na verdade isso é até compreensível, mas é menor, entende? Tem um potencial menor e daí por diante. Quando eu falo em compaixão, é natural que haja um olhar autocompassivo também, voltado àquele suposto eu que experimenta a dor e o sofrimento e daí por diante. Ainda que ao longo da prática a ideia seja transcender e perceber, não há um eu que sofra, e não há sofrimento. É o que o Buda vai dizer no segundo giro da roda do Dharma, na Prajnaparamita. Não há nem olho, não há nem forma,
a forma é o vazio é a forma, da mesma forma que as sensações, as percepções, as formações mentais, as consciências, não há nem olho, nem boca, nem ouvido, nem nariz, e daí por diante. Então ele começa a dissolver completamente na vacuidade essa experiência de um suposto eu, e depois o Buda vai dizer que não há nem sofrimento, nem caminho, nem realização. Quase que dizendo, entre aspas, o primeiro giro da roda do Dharma, quando ele diz samsara é sofrimento, a causa do sofrimento é ignorância, mas há um caminho, e o caminho é esse aqui, né? Ele vai dar o caminho óctuplo, ou as paramitas, os 37 ensinamentos fundamentais do budismo originário e daí por diante. Mas veja, isso é o primeiro contato do Senhor Buda com seus primeiros alunos. Ele vai trazer o ensinamento dessa forma. Depois, no segundo giro da roda do Dharma, a ideia, se no primeiro giro é mais a prática com muito cuidado, eu vou dizer isso, mas a prática da renúncia, a gente vai ver, o Kalu Rinpoche vai falar muito sobre renúncia nesse primeiro ensinamento, entender o que é a lógica da renúncia, mas digamos, é um ensinamento que tenta transcender mais essa noção de eu, primeiro giro da roda do Dharma, a gente já falou sobre isso, e o segundo giro da roda do Dharma, apresentando a lógica da vacuidade, né? Toda essa perspectiva gradativa, portanto, dos ensinamentos do Senhor Buda, leva em consideração, portanto, essa maneira ilusória de se relacionar com a realidade a partir de um eu. O primeiro giro da roda do Dharma, ele não ignora que esse é o desafio inicial do praticante e vai assentar, digamos, a essência dos seus ensinamentos nas práticas voltadas à transcendência de um eu, desse eu. E daí alguns vão dizer, puxa, mas então o Theravada é uma prática egoísta, porque ele é autocentrado, ou esse ideal do Arhat ele é muito egoísta, porque só pensa em si, não pensa no outro, e daí por diante. Não, isso é bobagem. Imagina, o Buda não daria um ensinamento que conduz à realização com uma perspectiva egoísta. O que há, na verdade, é uma concentração da essência desses ensinamentos Theravada na transcendência do eu. Não quer dizer que ignore a experiência de sensação de sofrimento do outro e daí por diante. Mas estou dizendo tudo isso só para circunscrever que, portanto, no início, é natural, é compreensível que a motivação da nossa prática esteja muito associada a um eu. É o que o Trango Rinpoche vai dizer. De certa forma, o Kalu Rinpoche também menciona bem rapidamente a questão da motivação. Essa motivação, então, no início, ela pode ser ter um vínculo maior com esse eu, que quer transcender o sofrimento, que quer compreender a verdade, que quer encontrar respostas e daí por diante, mas é preciso expandir até do ponto de vista pragmático mesmo, essa motivação, porque quanto mais ampla é a minha motivação, maior é o potencial da minha prática. Portanto, se eu pratico com o objetivo de conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento, o mérito acumulado e o potencial dessa prática, ele é absolutamente infinito, porque a motivação é infinita. O que está contido aí, gente? É que o potencial da mente é ilimitado. A possibilidade de realização, de manifestação da mente não encontra limites. Portanto, se a motivação, a razão pela qual eu pratico, ela no nascedouro ela é limitada, esse potencial fica circunscrito a essa motivação, ela vai ter um alcance limitado. Porque, vejam, na natureza da mente há um potencial ilimitado. Então, até do ponto de vista prático, pragmático, que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se eu amplio, não é por essa razão, vejam, mas é por uma razão de lógica que eu estou colocando para vocês. Não como sendo a essência da minha motivação, mas por uma razão de lógica. Se a motivação da minha prática ela é ilimitada, ela é para beneficiar todos os seres, o potencial dessa minha prática passa a ser ilimitado também, porque é uma correlação lógica.
coerente entre a minha motivação e aquilo que essa motivação é capaz de realizar. Portanto, quando a gente está começando a estudar esse texto do Django Control, e a gente já, portanto, chegou aqui no segundo verso, talvez o mais importante a gente registrar hoje nesses ensinamentos seja a motivação pela qual a gente vai estudar esse texto. Que a nossa motivação não seja única e exclusivamente um interesse e uma curiosidade teórica sobre uma verdade discursiva, intelectual que pode estar contida nesse texto, senão o início de um estudo que tem o propósito conduzir você a uma condição livre de erro, em função de uma aspiração fundamental que é, a partir dessa condição lúcida e livre de erro, que eu seja capaz de conduzir todos os seres sem exceção a uma condição livre de erro, livre de sofrimento. É por essa razão, é com essa motivação que eu me disponho a abrir esse texto, que eu me disponho a estudar esse texto do Django Control, para que o potencial da compreensão profunda desse texto possa ser um elemento fundamental para me habilitar a conduzir todos os seres a um estado livre de erro, um estado livre de sofrimento. Então, eu queria parar hoje o nosso estudo aqui a partir dessa referência inicial que tanto Trango Rinpoche quanto Kalu Rinpoche mencionaram ao começar a manusear nos primeiros versos esse texto do Django Control. Motivação, gente. A motivação para nós aqui não é um estudo teórico, não é acumulação de informação e conhecimento. A motivação aqui é estudo, reflexão e prática de um texto que, como o Kalu Rinpoche mencionou, contém a essência, né, dos ensinamentos do Senhor Buda, válido das 4 linhagens, todas as linhagens do budismo tibetano, esses ensinamentos que estão aqui contidos e que a cada vez que eu leio eu posso beber um pouco mais dessas informações, então que por meio do estudo, reflexão e prática desse texto eu possa alcançar o estado de Buda, para que assim eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Não se acanhem nessa motivação, não há razão para se acanhar, não é para manter essa motivação a partir de uma lógica de orgulho, tipo, eu vou estudar agora um texto para alcançar o estado de Buda porque eu sou muito bom. Isso é antítese do que a gente está dizendo até agora. Se não reconhecer, e por isso eu fiz questão de ler as biografias, reconhecer o valor do que está na nossa mão, a preciosidade do que vocês estão entrando em contato, e a partir de uma postura de devoção e de respeito a esse texto, se colocar à disposição para estudá-lo com o propósito de alcançar o estado de Buda, única e exclusivamente pensando na possibilidade de contribuir para que todos os seres aí sim também possam alcançar o estado de Buda. Essa é a nossa motivação para estudar esse texto. Tudo bem, gente? Então a gente para aqui no verso 2, e eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Eu estou na missão aqui de fazer os nossos encontros, que ainda estão sendo online, né, gente? Mas que eu espero que isso mude, vamos ver em breve. Mas que a gente não faça ele muito longo para não se tornar cansativo. Mas eu queria saber se alguém tem algum comentário, quer fazer alguma colocação, tem alguma dúvida. Próximo ensinamento, eu vou exigir todos de câmera aberta para ver se está todo mundo dormindo, e por isso não tem dúvida, né? Tô brincando. Tudo bem, gente? Eu tô acamada, Lama, mas estou prestando atenção, não estou dormindo não, hein? Opa, então vamos fazer aqui a nossa dedicatória para que você se recupere, tá bom? É a Renata, né? Isso. Vamos dedicar aqui o nosso estudo de hoje para o benefício de todos os seres, em especial para a Renata, para que ela se recupere logo e para que todos que estejam passando por uma situação de saúde e tal possam se recuperar também. Tá bom, Renata? Então vamos fazer a dedicatória, gente? Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra,
possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Obrigado, gente. Bom domingo a todos. Semana que vem, então, a gente retoma a partir do verso 3. Fica o convite, quem quiser visitar lá os ensinamentos do Kalu Rinpoche no site, para se refrescar um pouco do conteúdo desse texto. Eu acho que é excelente, mas de toda forma eu vou trazer sempre as referências desses ensinamentos e do Trango Rinpoche, como eu mencionei para vocês. Tá bom? Então, até semana que vem. Obrigada, Lama. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Gratidão, Lama. Gratidão. Muito bom.